Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra, O Grito, de Edvard Munch. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto essa obra em algum lugar, ou em livros, ou na internet. É uma obra muito famosa e a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa obra. O Grito ela é uma das mais famosas pinturas da história da arte ocidental. Ela foi feita em 1893 pelo artista norueguês Edvard Munch. É considerada uma obra-prima, pois o artista ele conseguiu traduzir o sentimento de angústia e solidão. O Grito é um quadro que exibe uma pessoa que olha aterrorizada para o espectador. O cenário é uma ponte e há outras duas pessoas que caminham sem notar o desespero da personagem principal, que é mostrada com traços ondulados e sombrios. Então vamos observar essa obra, né? Então pensando aí no que o autor, né, o artista, ele quis passar para a gente, né, para o espectador, a gente observa o cenário, né, onde ele está. Provavelmente isso de azul pode ser um rio, né? Se eles estão em uma ponte, né, pessoas caminhando tranquilamente, uma ponte sobre um rio, sobre o mar. O que é de verde aí pode ser a vegetação, né? Esse laranja no céu passa aí uma ideia de entardecer, né? E a gente consegue perceber, né, a angústia no olhar da personagem, né? Quando ele coloca aí duas pessoas caminhando tranquilamente, né? Eu acho que ele quer mostrar pra gente que às vezes as pessoas estão passando por tantos problemas, estão tão tristes, tão angustiadas e que a gente não consegue, né? Às vezes passa perto da gente e a gente não consegue perceber isso, né? E às vezes a pessoa ela quer conversar, ela quer colocar para fora todo aquele sentimento de angústia que ela está vivendo, ela está passando, tá? Então, o que a gente vai, né? Além disso, a figura não tem feições masculinas e nem femininas e representa qualquer ser humano, ou seja, né? Aqui a gente não consegue definir se é um homem, se é uma mulher, né? Então não tem traços que indicam isso pra gente. Então especula-se que essa obra seja um autorretrato do artista. O que seria autorretrato? Ele fez o seu próprio retrato, tá? Autorretrato é você desenhar a si próprio, né? O artista, ele tinha uma vida bastante conturbada, né? Então, especular é imaginar, pensar que ele pode ter aí feito seu autorretrato para passar para as pessoas aquilo que ele estava sentindo naquele momento. Agora, o que vai ser a nossa atividade hoje? Pensando aí nessa obra, né, fantástica, muito bacana. A gente já viu vários trabalhos feitos com essa obra de arte. Então agora é a nossa vez de criar uma releitura dessa obra. Mas antes da gente falar sobre releitura, é importante saber que releitura de uma obra de arte não é fazer uma cópia exata do desenho, tá? Quando a gente fala assim, olha, faça uma releitura da obra de arte. Então muitas pessoas desenham, né? A obra igualzinha ela está aí mostrando pra gente, apresentando pra gente. E não é, tá? Então, o que é releitura de uma obra de arte? Então, reler uma obra de arte é, antes de tudo, ler novamente a obra, buscando uma nova interpretação. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que o artista ele quer passar pra gente, né? E a partir dali você vai fazer a sua interpretação. O que você entendeu sobre o que ele quis passar pra gente, tá? Só que sem desviar por completo do original. Você vai manter traços da obra original, mas vai colocar um toque pessoal, tá? De como que você
vê aquela obra de arte. Então, podemos fazer uma releitura utilizando uma referência artística, que no caso vai ser a obra de hoje, e por meio dela dá origem a uma nova produção, reinterpretando-a. Ou seja, a gente tem essa obra, você vai se basear nessa obra, mas vai colocar um toque pessoal. Por exemplo, você pode mudar as cores, né? Você pode acrescentar um gênero, né? Ou feminino, masculino. Então você vai usar aí a sua criatividade reinterpretando a obra de arte, tá? Então a releitura de uma obra de arte é a criação de uma nova obra. Se é uma criação de uma nova obra, então não pode ser exata, porque senão fica cópia, né? Então, tendo como referência a obra anterior para dar essa nova obra outro sentido, a gente precisa de dar um outro sentido, tá? Dando a ela um toque pessoal. Então, o que a gente vai fazer? A Tia Paula até colocou aí, olha, alguns exemplos para vocês entenderem o que é releitura, tá? Então, a gente tem a obra original e as pessoas, olha, elas utilizaram a base da obra, né? Que é o espanto, que é a angústia. E com isso elas colocaram um toque pessoal. Algumas colocaram aí, né, o cenário atual, que é de pandemia. Outros colocaram aí, né, a própria criança. Outros colocaram a morte, né? Isso é releitura, é você pegar, né, o tema central da obra e colocar aí um toque especial, fazer a sua reinterpretação daquela obra. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, vocês vão se basear nessa obra de Edvard Munch e vão dar um toque especial para ela, tá? Usar a criatividade e fazer uma coisa bem legal e mandar a fotinha pra gente. Combinado? Então, eu vou ficar aguardando, hein? Um abraço a todos e até!